Nós vamos ler Salmo 32, 1. Eu utilizei um dos artifícios aqui nesse programa, e ele diz o seguinte: eu consegui colocar duas versões, Nova Tradução na Linguagem de Hoje e Revista Atualizada. As duas são da Sociedade Bíblica do Brasil. E essas duas versões, a primeira, né, a de cima e a de baixo, elas são antagônicas, né, um pouco opostas. A gente vai entender um pouco sobre isso aí. É gostoso a gente entender um pouco, porque o pastor, né, Éder, pede para a gente sempre usar o NTLH, que é mais a nossa linguagem de hoje. Mas é bom também fazer uma pesquisa em outras linguagens, né, porque diferem, né, eles têm um padrão linguístico um pouco diferente. A gente pensa assim, né, como alguém de lá do Rio Grande do Norte vai conversando com alguém do Rio Grande do Sul sobre um determinado assunto. Vocês imaginam o tipo de padrão linguístico que eles têm? Né? É um pouco diferente. É isso que acontece com as linguagens bíblicas. E vamos ler então o Salmo 32, 1. Ele diz o seguinte: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Amém. Isso na NTLH. Vamos agora para a RH, Revista Atualizada. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha como são duas linguagens um pouco diferentes. Bom, segundo versículo: feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más, que não age com falsidade. Linguagem de hoje. Agora a Revista Atualizada: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não atua. Enquanto eu confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Nós vamos ler o mesmo versículo nas duas versões. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. A outra linguagem: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. A outra linguagem: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Essa linguagem, esse salmo de Davi, ele foi muito, um pouco discutido, né, sobre os teólogos. Ele diz que nós temos que, eu estou achando aqui, amém. Peraí. Nosso tema, que a gente vai trabalhar hoje, é sobre alívio do perdão de Deus. Isso foi o que nós lemos, né? Salmo 32, de 1 a 6. Eu preciso antes falar um pouco da minha experiência pessoal durante essa semana. Essa semana eu precisei tomar algumas decisões, né? Não é emocional, não é muito restritivo, não. Mas eu comecei a notar que quando eu comecei a conversar com Deus, eu comecei a sentir uma distância. Não aquela distância ruim, mas aquela distância de perdão. Eu tive que me apresentar perante Deus, conversar com Ele, e Deus falou: amém. Ao mesmo tempo eu me senti pesado, porque eu não consegui sentir o perdão de Deus na minha vida nesse momento. E o que aconteceu? Eu tive que pedir
senti um alívio na alma e me aproximar de Deus. Foi gostoso isso. Sentir essa paz, esse aconchego de Deus nas nossas vidas. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me aproximar mais de Deus, sentir paz nesse momento. E nós, como ser humano, sempre, eu coloquei aqui, contentamento com o mais, né? A gente sempre quer mais. Você quer mais, quer as conquistas. E às vezes a gente não consegue se aproximar de Deus para conseguir esse perdão, para a gente chegar e cumprir, né, o que a gente quer nas nossas vidas. Tá bom? Eu senti um alívio. De acordo com a psicologia, é um dos melhores momentos da vida quando a gente sente alívio. E foi muito bom. Eu gostei. E Deus chegou para mim e falou assim: agora eu te ouvi, depois que eu pedi meu perdão pela minha vida, pelos meus pecados, até pelos pecados ocultos, Ele disse: eu ouvi. Amém. E eu fiquei feliz. Amém. Isso é muito bom. Vamos falar um pouco de Davi agora. O Davi, ele passou por situações difíceis, né? Como você sabe um pouco da história dele. Ele, andando no pátio do palácio, viu uma senhora, uma mulher, tomando banho, e criou-se aquele momento de ansiedade. Ele foi atrás, descobriu Betsaba. Exatamente, foi meio complicado. Né? E o que aconteceu? Conheceu, descobriu quem era a esposa de um dos soldados dele. E amigo dele. Exatamente. Aí trouxe com ela ficou grávida, e ela chegou para ele, depois de um tempo, e falou: olha, estou grávida. E aí o esposo estava na frente de batalha. Olha como Davi foi articulador. Ele pediu para Joabe mandar Urias vir conversar com ele. Urias foi lá, conviveu com ele, conversou. O que Davi fez? Numa reuniãozinha, deu bebida para Urias, para ver se ele se perdia um pouco e voltasse para casa. O que aconteceu? Na hora de ir embora, Urias não voltou para casa, ele dormiu lá, né, no local onde dorme no corpo da guarda, né, onde ficam os soldados. E com aquilo, ele passou no outro dia, voltou para a frente de batalha. Olha a batata que o Davi segurou, né? Ele teve que articular tudo isso. Depois, o que ele fez? Pediu para Joabe colocar Urias na frente de batalha para ele ser o primeiro a ser morto. Foi o que aconteceu. Urias morreu. A esposa ficou triste, chorou. E aí esse problema se acumulou na cabeça de Davi. O que Davi fez? Esperou o momento certo. Tem algumas citações na Bíblia que diz que Davi ficou duas semanas deitado com o rosto no chão, com a consciência pesada perante Deus. E com isso a criança nasceu. A criança durou 2 semanas. Quando Davi soube que a criança morreu, o que ele fez? Levantou e começou a ter uma vida normal, né? E foi passando o tempo. Olha o pecado do Davi. Ele arquitetou tudo isso, guardou tudo isso para ele. Aí quando chegou uma hora, ele chegou e falou assim: estou tranquilo, mas a mão de Deus estava pesando sobre a vida dele. O que Davi fez? Ficou quieto. Casou com a mulher de Urias, né? O esposo dela faleceu, morreu na guerra, e ele ficou com ela. Na época ele tinha concubinas, né? Tinha várias mulheres. O que ele fez? Foi passando o tempo. Aí um dia, Natan, profeta, foi visitá-lo. E quando chegou lá, conversou: e aí, Davi, como é que você está? Sabe aquela visita sutil, né, ao rei? E aí, Davi, como é que você está? Estou bem, tranquilo, então, tá bom. Aí Natan contou uma historinha que tinha um homem muito rico. Isso aí vocês podem encontrar tudo na Bíblia, tá? Tinha um homem muito rico que tinha
um rebanho muito grande de ovelhas, e veio um amigo visitar ele. O que esse amigo rico fez? Ele falou assim: não, eu não vou matar minha ovelha. Ele sabia que um vizinho pobre tinha uma ovelha. O que ele fez? Esse homem rico foi lá, pegou essa ovelha e trouxe para o amigo que estava visitando. Amém? Nossa, imagina que história, hein? A gente só ficou de olho nele, né? Haja história. Davi ficou muito entusiasmado, né? Como pode um homem com tanto poder matar e roubar uma pessoa que não tem tantos benefícios? O que foi que aconteceu? Natan fala assim para ele: essa é a sua história. Deus está mandando eu dizer isso para você. Davi caiu a consciência, a sua culpa, o seu pecado perante Deus. Davi ficou indignado, falou: meu, esse cara tem que morrer que fez isso. Exatamente. Mesmo. E aí, na verdade, é a história dele mesmo. Aí voltando, né, a nossa história, a leitura da Bíblia, leitura bíblica, o primeiro diz o seguinte: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Jesus Cristo, né? Em cima, NTLH. Embaixo, agora, revista atualizada. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha como são duas linguagens diferentes, né? Em cima diz feliz. Feliz perante Deus é conhecido também, biblicamente, né? Aquele bem-aventurado, aquele que Deus gosta e faz a felicidade. Agora, na primeira linguagem, né? Maldade com L. Davi, ele foi mal com L, mal de males, maldade. Ele foi ruim. O que ele fez? Ele conseguiu plantar maldade no coração de alguém. E mal, o U, significa de ruim. O mal com L, algo nocivo à doença. Quando a gente causa mal com L, algum mal para uma pessoa, é que a gente está magoando ela espiritualmente também. O coração teve algum problema que tocou profundamente e a pessoa ficou magoada. Isso não se Quando fala. a pessoa é mal, é aquele que ele dá um soco no outro, bate, briga, coisas assim. E o interessante é que as duas versões falam coisas um pouco diferentes, né? A segunda versão, ela fala sobre a iniquidade. Olha lá. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa. Maldade com L. Ou seja, aquela maldade que afeta até a espiritualidade, a vida espiritual. A iniquidade, na linguagem de baixo, significa transgressões graves às leis de Deus. Olha lá, hein? Ser iníquo é quando a gente agride e fala alguma coisa como Deus não quer e não gosta. Magoa Deus. E no versículo aqui também diz que coberto, né? Olha só, lá em cima ele diz: ele apaga. E aí embaixo diz: cujo pecado é coberto. Coberto não significa que acabou, né? Deixou da memória. Foi isso que Davi quis dizer nesses versos aqui, né? No 2, feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. A segunda versão, bem-aventurado, olha lá, feliz em cima e bem-aventurado embaixo, né? O homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. O que acontece? Deus fica feliz quando alguém não coloca culpa, a pessoa não é culpada por causa da iniquidade. A iniquidade, transgressão grave à lei de Deus. Tem gente que consegue, né? Os problemas, agredir o outro. Foi o que aconteceu com Davi aqui. É isso que Deus estava questionando. E o que aconteceu com Davi nesse período? Ele demonstrou dolo. O que é o dolo?
comportamento de negligência sem culpa direta ao dolo. O que é um dolo? É quando a gente faz alguma coisa, eu estou andando na rodovia e de repente uma pessoa entra na minha frente. É errado isso aí. Eu sou responsável pelo acidente, Claro que mas eu não tive culpa. não. Essa não culpa Tudo que se faz. é o dolo. O que acontece? Deus se alegra quando alguém, sem querer, faz alguma coisa errada. Deus perdoa. É assim, às vezes não é sem querer, né? Às vezes faz para se apresentar. Exatamente. Então não é sem querer. Não é sem E querer. agora o Salmo 32:3, ele fala, foi esse louvor que eu cantei logo no começo, né? Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Versículo embaixo, enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O que o Davi quis mostrar aqui? A partir do momento que você confessa, está dizendo aqui que é um ato direto de coração. Você está se confessando a Deus, uma entrega de alma e coração. Deus ouve. E a partir do momento que você se cala, você guarda dentro de você. Você jogou um pano por cima. E essa dor do pecado, ela fica guardada aí dentro. E de acordo com o que o Davi falou, uma coisa muito interessante aqui, né? Uma versão diz que ele chorava o dia inteiro. Outra versão diz que os meus constantes gemidos todo dia significa dia e noite, ou seja, ele sofria muito. Conforme alguns psicanalistas, ele diz que que Davi tinha fibromialgia, é uma doença, né, que afeta várias partes do corpo, né, nas costas, no pescoço, no ombro, nos braços. E parece que ele, por causa desse pecado, dessa dor, ele ficou com o corpo dolorido. Que ele sofreu. Né? E a fibromialgia, ela traz trauma físico, decorrente de alguns fatores psicológicos também. Ok? Nós temos agora o Salmo 34. Dia e noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca o calor do verão. Ele começou a questionar Deus, ele começou a reclamar. Né? Deus, é uma citação mais ou menos assim. É como a gente chegasse para Deus, apontasse o Deus para Pedro, para ele, e dissesse assim: Deus, o Senhor tem que me perdoar. Só a gente tem esse poder de chegar para Deus. Deus, o Senhor tem que me apontar o dedo para ele e dizer: Deus, o Senhor tem que me perdoar. Meu Deus do céu. Mas aí vem a indagação, né? Deus vai olhar para você assim, Deus vai olhar para você com aquele olhar. Você já viu? A gente tem às vezes alguma experiência, né, de algumas pessoas que olham no olho da gente, né? Diz que o olho é o espelho da alma, né? E a alma não mente. Tem gente que olha no olho, né? E é gostoso enfrentar, né? É gostoso ficar à vontade, não tem nada para temer, né? Para você, porque você pode me olhar à vontade. Imagina a gente olhando para Deus e Deus, é o que o Davi está dizendo aqui. Eu quero que o Senhor me perdoe. Olha a indagação dele apontando Deus para Deus, né? Folgado. Exatamente. Mas Deus olha para ele e fala assim: meu filho, olha a voz de Deus com amor. Eu te amo. E vou te perdoar no momento certo. Amém. Davi ficou, né, que ele confessou. Ele chegou para Deus e falou: Deus, eu estou aqui, né? Ele chegou para Deus, contou todo o problema que tinha acontecido com ele no passado, né? E o que aconteceu? Ele se sentiu derrotado. E no próximo salmo ele diz o seguinte: então eu confessei o meu pecado, olha lá, a segunda parte, eu não escondi a minha maldade. Ou seja, resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoasse todos os meus pecados. Amém. O que acontece com isso? Eu entro numa conclusão que o pecado, a confissão de
coração aberto, sem transgressão, sem iniquidade, ela causa um alívio na alma. Não sei se vocês já tiveram, às vezes, algum problema na justiça, né? Na hora lá do juiz chegar e falar assim, você está perdoado. Não sei, eu, por exemplo, estava andando na rua e bati em um outro carro, ou atropelei alguém. O juiz chega para mim e fala assim, você está perdoado pelo que você fez. Olha só, olha o alívio que vem na minha alma. Aconteceu comigo. Sim. Eu cheguei lá, desculpa te interromper, eu cheguei lá, eu era o bicho papão, o terror do planeta Terra. E aí depois, do final, você está perdoado. Porque as duas versões, né? A versão principal, que é a acusação, e aí a outra versão, tudo documentado. Eu saí de lá perdoado. Amém. Esse alívio, a psicologia diz que um dos maiores e mais refrescantes momentos da nossa alma, né, do nosso ser, é quando a gente sente alívio de alguma culpa. Só uma desculpa, não me falaram que eu fui perdoado. Eu fui para casa com o peso nas costas. E depois passou os anos, eu falei, pô, mas não vai dar nada. Aí Deus falou comigo assim, você foi perdoado, Rafael. Só que eles não me falaram. Não, parece que o juiz não dá No momento. Ele vai falar com o advogado Entendi. poderia conversar com você coisas assim. Mas nem me ligaram. Então, mas aí você passou por momentos, enquanto não chegou à conclusão, né, do perdão, você... 5, 6, 7 anos depois, não me ligaram até hoje. Ó, você foi perdoado. Foi Deus que me falou, você foi perdoado. Assim, relaxa. É uma questão de consciência. O que acontece? O alívio das nossas vidas é como se fosse um refrescor da alma. Né? O Rafael passou por um período, por um problema, o juiz falou, o juiz não fala, né? Primeiro ele vai pedir para alguém, parece que escrevente, alguma coisa, escrever, vai passar para o advogado vai assinar, estando em concordância com o juiz. E o alívio para a gente, às vezes não é só essa situação, né? Várias situações da vida. Né? Tem gente que, por exemplo, sente um alívio quando está frio, tem gente que sente alívio quando está calor. Né? Olha só como isso envolve, né, o nosso psique, né? E também o nosso metabolismo, né? A nossa vida física também. E o que ele quer dizer aqui, o que é? Que esse pecado dele, Davi, fez com que não só ficasse na mente dele o coração, foi para o corpo também. E ele falou sobre esses questionamentos sobre a fibromialgia, exatamente. Os psicólogos dizem que ele começou a sofrer desse mal nesse período, ele sofreu na carne o pecado que ele fez no passado. Agora a gente passando para os nossos dias, né? É gostoso a gente pedir perdão a Deus e sentir o perdão de Deus, sentir o amor de Deus na nossa vida. Isso é muito bom. Eu tive essa experiência durante a semana que eu falei, né? Eu senti um alívio a partir do momento que eu precisava tomar uma decisão e Deus falou para mim, no momento certo, eu vou te falar. É complicado, né? Aí eu abaixo a cabeça e vou continuar a minha vida. Né? No tempo dele. Mas tudo isso aconteceu quando eu resolvi pedir perdão por alguns pecados que eu tinha certeza. Isso foi gostoso, isso alegra o coração de Deus. E ao mesmo tempo a gente começa a sentir que muitas coisas na nossa vida começam a melhorar, né? Porque às vezes a gente não confessa, não é pedir perdão para Deus, é confessar. É um nível mais alto de espiritualidade, de sensibilidade para se aproximar de Deus. E foi o que aconteceu com ele. A gente não vou ler mais, porque já está passando o horário. Depois, se vocês tiverem oportunidade, leiam Filipenses 4, de 6 a 7, Romanos 4, de 6 a 8. Ele fala, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre esses problemas que aconteceu com Davi. Né? As causas, olha só, o apóstolo Paulo lá na frente, dando sermão sobre esse tipo de mensagem. E foi muito bom, porque o apóstolo Paulo tinha essa certeza, né, do alívio do perdão de Deus. Isso é muito bom. Eu estava lembrando também desse hino, a gente gosta muito, né, acho que já tem aqui,
e não sou feliz. Ele foi feito por Horatio Spafford, lá em Chicago, em 1873. Ele diz assim: meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Tem algumas linguagens que diz que foi pago de um modo cabal. Cabal vem do cabalístico. Cabalístico é jogo, né? Cristo foi jogado, foi feito um jogo lá, né? Para ver o que a gente ia fazer com ele, né? Valeu, meu Senhor. Olha a gratidão do Horatio, né? Em relação ao amor de Cristo pelas nossas vidas. Que amor sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Ou seja, ele falou do pecado, do perdão do pecado, do amor de Cristo na vida dele. Às vezes a gente começa a falar um pouco da vida de Cristo, é bonito, né? Gostoso saber que Cristo subiu ao céu. Mas, gente, vamos falar um pouco, papo assim, um pouco duro, né? Foi uma carnificina da cruz. De acordo com alguns teólogos, Deus permitiu a carnificina de Cristo por causa dos nossos pecados. Olha que dor, né? Lindo, né? Foi moído, exatamente. O termo é moído. Imagina a gente levar alguém está lá por mim. E foi pegar uma espada, colocar os pés, as mãos, né? E o sangue dele foi saindo. Imagina como ele foi. Deus permitiu. Deus poderia, naquela caminhada, né, que ele estava carregando a cruz, Deus podia chegar e falar assim: chega, agora você já pode subir. Não. Deus permitiu. Deus moeu, né, o corpo de Cristo por causa da gente. Mas ninguém pode estar invejando ninguém. Deus, por infinita bondade dele, permitiu que tudo isso acontecesse com o filho dele. Pois ele ressuscitou, voltou. Ou seja, glória a Deus por isso. Porque através disso, Deus, a morte de Cristo, nós temos a alegria da salvação. Amém. Foi isso que Horatio ele descreveu nessa última estrofe do hino dele. Não sei se vocês lembram da história dele. Que ele era muito bem sucedido. As propriedades dele lá na Califórnia começou a pegar fogo, lá no comum isso, e perdeu uma boa parte das propriedades dele. O psicólogo falou assim para ele: vamos fazer o seguinte, vai para fazer um passeio com a família. E uns meses antes de ter esse incêndio, ele tinha um filho e 2 filhas. Olha só. Ele perdeu um filho por uma doença lá, uma febre forte na época. E ele pensou: eu vou fazer uma viagem. Aí ele pegou, junto com a esposa e as 2 filhas. Mas só que na hora de entrar no navio, ele pensou: eu tenho que ficar aqui porque eu preciso resolver alguns problemas ainda. A esposa e as 2 filhas foram na Inglaterra. Parece que é uma casa que eles tinham lá. Sim. E no meio do caminho, houve um naufrágio, que aconteceu no navio, caiu. E as 2 filhas dele morreram. E quando a esposa chegou lá, ela mandou um telegrama dizendo: só restou eu. Quando ele recebeu aqui esse telegrama, ele entendeu que as 2 filhas tinham partido. Aí, na outra semana, umas semanas depois, ele foi lá visitar a esposa, buscar a esposa lá na Inglaterra. E quando chegou lá, uma coisa interessante, eles estavam no meio do caminho, o capitão do navio parou no meio do oceano e falou assim: aqui está o cemitério aquático das suas 2 filhas. Ele sofreu, doeu. Foi aí que Horatio diz que o Espírito Santo colocou essa frase no coração dele: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olha só, hein? Na hora da angústia, na hora da dor, ele sentia. As 2 filhas dele estavam naquele local, ele agradeceu a Deus. E esse hino tem uma referência, né, muito profunda em relação às nossas vidas, em relação ao pecado. Quando a gente está triste com algum pecado, com tristezas, com alguns problemas da vida, a gente, às vezes, Deus, espera um pouco, aguarda um pouco, depois eu converso com o Senhor. E vai se remoendo com o problema e com os pecados. E depois, uma citação de um pastor que eu achei muito interessante: o pecado é como se fosse uma flecha torta.
em direção ao alvo. Nunca chegar. Ou seja, a gente fica sempre com um instinto, né, de culpa perante Deus. Por quê? Não vem aquele alívio, aquela suavidade, né, que a gente sempre sente da perante Deus. E é gostoso, quando está participando aqui no louvor, a gente sente que Deus está ouvindo a nossa oração. Amém. Porque nós pedimos perdão pelos nossos pecados antes. E as letras das músicas nos levam ao céu. Isso é muito bom. Depois o Horácio foi lá, trouxe a filha dele, a esposa dele, e volta para a Califórnia. E interessante, né? Ele não cobrou de Deus essa perda das duas filhas. E Deus abençoou tanto a vida deles, que ele teve mais um filho e mais duas filhas, e continuou a vida. Ele fez isso em 1873, hein? Olha, e graças a Deus, essa música, esse hino, né, faz parte do nosso dia a dia. Tá ok? Irmãos, queridos, muito obrigado. Tentei Só um parênteses antes de você terminar. Pode falar. Davi, ele fez o que tem, fez perder o filho, mas depois do amor de Deus tão tremendo, tão maravilhoso, teve Salomão, o homem mais inteligente do mundo. Assim, com essa esposa, né? Com as mesmas esposas com esse pecado, mas Deus transformou a vida dele e nasceu e teve Salomão. Porque Deus O rei Salomão. ele não é como a gente, né? Sim. Ele é espetacular, né? O amor de Deus. A gente não consegue nem alcançar a plenitude do Altíssimo. Essa que é a verdade. Nenhuma vírgula dele. É porque, assim, às vezes, uma das. Isso é pessoal, tá? Um das minhas maiores problemas da minha vida é quando eu quis ajudar Deus. Deus, deixa comigo que eu que vou resolver agora. Às vezes, eu quero olhar o olho de Deus. Aí viu o que o irmão falou. A gente quer olhar nos olhos de Deus e não identifica o tamanho dele, né? Não, a gente não consegue. Nós somos tão pequenos, né? Exatamente. Um grão de areia. Eu vi uma citação uma vez, muito interessante, né? Que a partir do momento que você se converte a Deus, começa a sentir o amor de Deus na sua vida, você começa a se aproximar de Deus. E quando você começa, quanto mais você chega próximo a Deus, menor você fica. Imagina essas pessoas que vivem uma vida cristã, né? Uma vida espiritual íntegra, correta. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele vê Deus maior ainda. Isso é gostoso, essa aproximação. Nossa, ele é tremendo, a gente não consegue. O pecado, né? Que nos separa dele, através de Jesus é que alcançamos o sangue de Cristo. Exatamente. Mas é muito especial. Exatamente. Né? E através da Trindade, através do Espírito Santo, Deus permite ele agir na nossa vida. Amém. É aí que a gente tem renovações, tem mudança de atitude, mudança de pensamento. Muita coisa muda a partir do momento que, através de Cristo, você se aproxima de Deus e Deus permite, né, que o Espírito Santo comece a agir na sua vida. Uma palavra que eu ouvi uma vez aqui em Salmo, prescruta. O Espírito Santo prescruta a alma de Deus. A mãe, às vezes, fala para a filha. Às vezes, quando o filho, né, chega em casa, só do jeito que ele entra, a mãe pensa assim, né? Isso é intuição. O pai meu filho não teve um dia legal. Aí a mãe geralmente fica quieta, ela espera no momento certo falar. Isso é intuição. Premonição é um pouco espiritualidade normalmente, né? Mas prescrutar é viver junto, estar junto. A partir do momento que o Espírito Santo age na nossa vida, ele está de acordo com o que Deus quer. É uma coisa muito interessante. E a ação do Espírito Santo na nossa vida, conforme o apóstolo Paulo disse, é muito impactante. A partir do momento que você tem o Espírito Santo, qualquer lugar que você vai, algumas pessoas não. Eu tive uma experiência uma vez, a gente já vai acabar, tá? A gente teve uma experiência uma vez, eu tive uma experiência. Tinha um relacionamento, namorado com uma menina da IPI da Palmeiras. Da Palmeiras. Muito crente, o irmão dela era espírita. De vez em quando, toda quarta-feira, ele ia fazer lá o trabalho dele na casa dela.
chegava em casa depois da meia-noite. Né? Ah, eu Tinha sei um qual é. shopping, essas coisas todas. Eu conheço. O que aconteceu uma vez? Eu esqueci, quando eu entrei na cozinha, tinha um círculo deles em um lugar vazio. Ninguém entrou nesse lugar vazio. Eu entrei, parei ali, e ele estava de frente para a garrafa embaixo da mão. Aí ele falou, eu quero falar com você. Eu falei, pode falar. Ele abaixou a cabeça e não conseguia falar, ficava resmungando. Por que isso? Eles sentem o poder de Deus na vida das pessoas consagradas. Amém. E depois, passou um tempo, uns 2 dias depois, ele veio conversar comigo, né, sobre isso. Eu falei, por que você não conversou comigo? Não dá. Ele falou assim, eu não conseguia enxergar para você. Você era uma luz muito forte. E eu dei graças a Deus, eu expliquei para ele, né, a minha realidade cristã, eu vivo próximo de Deus através de Jesus Cristo, mas eles não entendem isso. Né? Qual é a diferença também do ateu? Por que o ateu ele faz questão de não confiar em Deus? Alguém sabe? É que ele é autoconfiante, né? Opa. Ele é autoconfiante, né? Continua. Ele não precisa, acho que ele não precisa Exatamente. de Deus, né? Ele não quer ser Ele cobrado. quer ser dependente também, Exatamente. né? O ateu ele faz questão de não ser cristão e nem crente, acreditar em Deus, por causa da cobrança. Nós, através do Espírito Santo, sentimos quando Deus diz para você que você está errado. Ele não gosta disso, o ateu não gosta desse tipo de cobrança. Por isso que ele é ateu. Amém? Amém. Glória a Deus.